Oferecimento Estrela Bet, a casa de apostas que mais cresce no Brasil. Apostou, brilhou. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pega Visão. Mais um domingo de manhã, eu aqui, Fernando Verchat, te convidando para vir aqui na Band falar de futebol. Envia uma mensagem, um direct lá no meu Instagram, @FernandoVerchat, e você vai receber um formulário e pode vir aqui na Band falar desse esporte que a gente tanto ama. Vamos trazer agora os participantes que estarão conosco hoje. Mas antes disso, rapidinho, um break de apenas 30 segundos, eu já volto. O futsal do Brasil tem história. Ou melhor, o Brasil é a história do futsal. São 5 títulos mundiais, craques inesquecíveis e uma paixão que marcou gerações. E agora a Estrela Bet tá junto com o futsal brasileiro pra gente voltar ao topo. Estrela Bet, orgulhosamente patrocinadora master da Seleção Brasileira de Futsal. Vamos juntos em busca da 6ª estrela. Olha só, falei que era rapidinho, agora vamos para os participantes. Roda o VT do nosso primeiro comentarista, que já esteve aqui conosco em outros programas e está retornando. Roda o VT do Bruno. Eu sou o Bruno Laude, sou flamenguista, graças a Deus. E é sempre uma emoção diferente estar aqui, mesmo que seja o mesmo estúdio, a mesma galera, o mesmo programa. É sempre um assunto diferente, porque futebol é isso, é dinâmico e ele muda o tempo todo. E é sempre maneiro estar aqui, é sempre bom comparecer, vir aqui falar sobre futebol de novo. Pode entrar, Bruno. Fica à vontade. Tudo bem? Retorno aí? Reincidente já. Olha só. Agora, Beleza. roda o VT do nosso segundo comentarista. O nome dele é o Jonathan. Fala galera, eu sou o Jonathan Motassoli, sou estudante de jornalismo. Eu tenho uma página e um canal que fala exclusivamente do Botafogo, sou botafoguense de coração. Cara, é muito bom estar aqui, essa experiência incrível que o programa nos dá, né? Essa oportunidade de ser comentarista por um dia. Com certeza a gente vai gostar muito dessa resenha e vocês aí de casa vão gostar muito também, até porque, né, o brasileiro gosta muito disso aqui, seja no bar, seja com os amigos, seja em casa, em qualquer lugar, a gente gosta muito de falar de futebol. E hoje não vai ser diferente. Então, ó, fica ligadinho aí, o programa já vai começar. Tamo junto. Chega mais, Jonathan. Pode entrar. Tudo certo? Tudo bem? Tudo bem? Valeu, obrigado aí. Valeu. Senta aí, já vamos iniciar a resenha. Roda o VT agora do nosso terceiro comentarista, que é o Lucas Holanda. Me chamo Lucas Holanda, sou estudante de jornalismo e torcedor do Glorioso. Faço parte do Visão Botafoguense e sinto uma grande emoção estando aqui pela primeira vez. Mal posso esperar para comentar os próximos jogos e fique ligado. Chega mais, Lucas. Tudo bem? Opa, prazer. Tranquilo. Terceiro comentarista, agora dá para iniciar a resenha. Fala você, amigo, seu retorno aqui no programa, como você está se sentindo, um pouco mais sobre o Flamengo. Fala aí. Tô me sentindo bem, eu acho que falar de futebol é sempre legal, ainda mais num ambiente mais descontraído, assim como esse daqui do Pega Visão, contigo. Já é a terceira vez que a gente troca essa ideia, já tem uma rivalidade entre Flamengo e Atlético aí, vai ter jogo de novo, entendeu? Acho que é maneiro, é bacana, eu gosto de vir aqui. Pode me chamar sempre que quiser que eu vou vir sempre que eu puder. Ok, Bruno, combinado. Lembrando que a última vez que o Bruno veio aqui era a final da Copa Libertadores. Isso. Né? Atlético e Flamengo. Agora ele retornou aqui, Atlético e Flamengo na Copa do Brasil. Mas a amizade é a mesma, a gente vai seguindo na resenha. Com certeza. Sua vez, amigo. O Botafoguense tá feliz, né, Fernando? Pô, o Botafoguense segue o líder. Tô cansado até de já falar isso toda vez, né, porque já tá ficando uma coisa bem chata, mas a gente tá gostando demais desse momento do Botafogo. Hoje aquela resenha maneira com um flamenguista aqui. Tô nem vendo no retrovisor, tô falando pros flamenguistas, ó, segue o vice-líder porque o líder já tá disparado. Ok. E você, Lucas? Fala aí. Exatamente, faço das palavras do Jonathan a minha. Inclusive recomendo até o Botafogo tirar o retrovisor, né? Dali, tirar a buzina, porque não vai ter ninguém na frente. Pode tirar ali do ônibus que não vai ter ninguém na frente dele. Olha só, temos 2 botafoguenses hoje, né? Um flamenguista, Botafogo na liderança, e o atleticano é o dia da vingança, que sempre tem um monte de flamenguista falando que, poxa, foi campeão disso, daquilo. Agora vamos ver, né? Vamos nos unir aqui. Tô brincando. Bom, Aí em algum momento os botafoguenses tinham que ser maior, tinha que ter maioria em algum lugar. né? Demorou, mas chegou na liderança, né? Eu que sempre estou aqui elogiando o Botafogo, gosto muito mesmo do clube, da história do futebol, já repeti aqui. Vai pesquisar a história do futebol, cai no Botafogo. Então, estou feliz aí, fui esses dias no Engenhão,
também acompanhei o Botafogo, tá jogando muito bem. O Atlético Paranaense passou pelo Botafogo na Copa do Brasil, mas o Botafogo jogou muito bem. Saiu na vantagem lá na Arena da Baixada, depois dormiu um pouco no jogo. O Atlético virou, claro, por méritos do Atlético também. E foi para os pênaltis e acontece que o Atlético tem realmente goleiros muito bons. Acabou fazendo as defesas lá e classificou, mas o Botafogo está jogando muito bem também. Bom, vamos agora seguindo, né, com os jogos do Campeonato Brasileiro, iniciando e se aprofundando mais na resenha. Fluminense Atlético Mineiro, que é quarta-feira, 9h30 da noite, no Maracanã. Fala aí, Bruno. Olha, eu acho que os dois times estão num momento de baixa, eles não estão muito bem, eles vêm num momento meio desgastado, o Fluminense muitas derrotas, o Atlético Mineiro a mesma coisa, mas tem tudo para ser um jogão, porque a gente está voltando de uma paralisação da data FIFA, o André está voltando aí com tudo pro Flusão. Eu acho que tem chance realmente do jogo ser mais do que a gente espera que ele seja. Acho que vai ser um jogo elétrico, frenético e tem tudo para ninguém saber qual vai ser o resultado realmente. Eu acho que é muito imprevisível, porque os dois têm a mesma vontade, a mesma gana de voltar a figurar lá em cima. O Fluminense fez um bom início de ano, o Atlético Mineiro também não começou tão bem, mas é um time que a gente sempre espera alguma coisa, é um elenco muito recheado, pô, tem uma volúpia de jogo absurda. O Hulk sempre pega todo mundo de surpresa, um cara excelentíssimo, bom de bola pra caramba, não só ele, o Atlético Mineiro tem outros jogadores também. E o Fluminense é o dinizismo, né? Aquele negócio, o torcedor tá empolgado, tem chance de voltar a brilhar, então acho que tem tudo para ser um jogaço. Ok. E você, Júnior? Fernando, o dinizismo é isso, né? Ele começa empolgando o torcedor, né? É o melhor time do Brasil, de repente ele começa a cair e no final sempre decepciona. Esse é o dinizismo, né? A decepção sempre no fim. Mas acredito que nesse jogo contra o Galo, por jogar em casa e tudo mais, eu acho que o Fluminense tem grande chance de ganhar, até porque o Galo ele tem uma Hulk dependência, eu vejo muito assim. Tem um garoto que joga muito, que é o Pedrinho também, joga muito, tem jogado muito bem, mas a Hulk dependência do Atlético é muito evidente. Então, por jogar dentro de casa, acho que o Fluminense tem grande chance de sair com um bom resultado nesse jogo aí. Okay. Mais ou menos dentro de casa, né? Porque vai jogar no Raulino de Oliveira, né? Joga mas não precisa fazer aquela viagem, excursão. Sim, realmente. Mais, né? Tem um descanso maior, né? Apesar que esse período de, né, essa parada longa de quase 14 dias aí, importante demais para todos os clubes, né? Recuperar jogador, os técnicos reclamam tanto que não tem tempo para treinar, então agora estão tendo esse tempo, bastante tempo, né? Mas depende do time. Por exemplo, tem alguns times que o treinador, a maioria dos titulares não estão lá, né? A maioria dos titulares foi convocado. Então, assim, não é para todo treinador que vai ser tão interessante esse período de treinamento. Mas a gente vai chegar lá. O Fluminense perdeu por uma peça importante, por exemplo, o André. E o Nino. O Nino se machucou, o Alexander tá machucado. Tem que ver como é que essa galera vai voltar. O Marcelo tá voltando aí também. Exatamente. Fala você, Lucas. Realmente esse jogo aí vai ser um jogo mais pegado. Os dois clubes estão sofrendo uma grande pressão das suas torcidas porque não ganharam as últimas partidas e não estão matematicamente classificados na Libertadores, o que já é uma enorme pressão. Não que eu acho que os times vão perder na Libertadores, mas ainda assim isso dá uma pressão e a torcida vai pressionando nesse jogo. Ok, lembrando aí que pro torcedor do Atlético Mineiro, né? A gente está no Rio aqui, mas contextualizando um pouco o pessoal de Minas, o Cruzeiro tem mais Copa do Brasil, mais Campeonato Brasileiro, mais Copa Libertadores que o Atlético Mineiro. Né? E aconteceu tudo isso com o Cruzeiro nos últimos anos, tal, foi rebaixado, né? Subiu e nesse ano aí o Atlético Mineiro pouco aproveitou, né, para alcançar o Cruzeiro nessa vantagem. Claro, conquistou a Copa do Brasil, ali alguns títulos, mas ainda está bem atrás do Cruzeiro. Até o Atlético Mineiro ter todos os títulos do Cruzeiro, vai demorar. Claro que futebol não é apenas título, né? Tem história, tem toda a questão também do Atlético Mineiro, mas realmente aí, né, quando eu vejo na internet, procuro me informar de futebol de vários estados, a torcida do Cruzeiro ainda fala, caímos para a Série B, mas até vocês alcançarem a gente, né? Claro, em compensação, o Atlético Mineiro vai falar, a gente está fazendo o nosso próprio estágio, daí começa aquela conversa de torcida. Mas em resumo, o Galo e o Atlético Mineiro está já numa pressão de conquistar, né, títulos para ir alcançando o grande rival, pois a diferença é bem grande lá em Minas nessa questão de Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro.
Bom, seguindo aqui para o outro duelo, Cuiabá e Botafogo, o duelo das SAFs, vamos dizer, né? O Cuiabá não é propriamente uma SAF, mas já foi fundado como uma empresa. E o Botafogo aí, bom, tem 2 botafoguenses para falar até melhor que eu. Fala aí, Lucas. Bom, esse é um jogo, assim, teoricamente fácil, mas eu, como torcedor botafoguense, eu fico preocupado. Porque é um tipo de jogo em que o Botafogo pode acabar perdendo. Né? Ele não vai conseguir se impor totalmente nesse time. Né? Tanto que nós perdemos para ele no ano passado nas 2 rodadas do Brasileirão, ambas de 2-0. E, assim, eram para ser jogos fáceis, jogos que poderiam nos classificar hoje para outra competição, que é a Libertadores. Mas, ainda assim, perdemos. E é o mesmo sentimento que eu tenho, é um certo medo de enfrentar o Cuiabá. Mas eu fico mais tranquilizado porque o Daverson não vai estar, ele que é um jogador que acaba sendo mais problemático e que vai entrar na cabeça dos outros. E eu acho que o Cuiabá não vai ter um outro igual a ele que vai fazer um jogo psicológico. Então eu fico mais tranquilizado. Certo, lembrando que o jogo é quinta, 8 da noite. Fala aí. Ele falou, eu faço deles as minhas palavras. O torcedor botafoguense não gosta desse tipo de jogo. A gente prefere pegar um Palmeiras lá na arena do Palmeiras do que pegar um Cuiabá. Porque o Botafogo gosta de perder para times que não são tão empolgantes como outros. O próprio Goiás, né? A gente pegou o Goiás lá na Serrinha, o Botafogo estava invicto até então, todo mundo colocando o Botafogo como franco favorito à vitória e o Botafogo perdeu de virada para o Goiás. Então, nesse jogo, é um jogo muito difícil porque provavelmente o Cuiabá não vai vir para cima do Botafogo, com o time todo aberto e tudo mais. Vai ser aquele time que vai esperar o Botafogo e o Botafogo gosta de jogar, de impor sua velocidade, principalmente com o Júnior Santos, com o Luiz Henrique, o Tiquinho fazendo pivô e tudo mais. Né? A gente já não vai ter o Eduardo vai ser o nosso desfalque, ele que é o nosso cérebro naquele meio de campo. E o Botafogo não tem um meio campo tão criativo, né? Não tem aquele camisa 10 de ofício. Então, se jogar contra um time retranqueiro, o Botafogo pode ter muita dificuldade. Então, por isso que eu acho que não vai ser um jogo tão fácil, mas mesmo assim ainda acredito que a gente possa sair com a vitória e a permanência na liderança da competição. Ok, você, Bruno, sendo flamenguista, claro, você vai torcer para o Flamengo ser campeão brasileiro, mas vamos dizer que o Flamengo não fosse campeão. Você chega a torcer para o Botafogo, pouco seja, ou você seca mesmo, não quer aquele... Engraçado, eu tava conversando com a galera, assim, né? O torcedor, o Bruno torcedor, ele quer mais é que o Botafogo se exploda, entendeu? Mas assim, o Bruno, produtor de rádio hoje, né? Mais cascudo, mais cabeça. Pô, eu não quero que tenha um time a menos, né? Brigando, menos protagonismo. Eu acho que o futebol do Rio tem que estar sempre em evidência, né? Até mesmo porque senão a gente não tem audiência. mas assim, a verdade é que sem murar mesmo, eu acho que o time do Botafogo tem muito mais chance de ganhar do Cuiabá hoje. Acho que, pô, o time é melhor. Realmente esse lance do David com certeza faz toda a diferença. Do Daverson faz toda a diferença. Ele é um jogador problemático, ele é um jogador que ele catimba, que ele muda o jogo, ele é um jogador psicológico. Então, assim, a ausência dele, ele estando suspenso, acho que facilita um pouco o time do Botafogo a ter mais êxito realmente nesse jogo. Por quê? Porque o time do Botafogo está jogando feijão com arroz, ninguém está tirando nada do Botafogo. O Botafogo jogou melhor que o Flamengo no Campeonato Carioca e perdeu porque o Flamengo desestabilizou o Botafogo. E a mesma coisa poderia acontecer com o Daverson em campo. Acho que sem o Daverson em campo, o Botafogo tem muita chance, é franco favorito, vai continuar sendo líder, pode até não ser campeão, pode até não terminar nem o primeiro turno na liderança, mas eu tenho certeza que vai ser protagonista esse ano. Certeza absoluta. Pelo menos uma Copa Libertadores aí. Vaga na Libertadores eu acho certo pro Botafogo. Eu também. Esse ano. Eu acho que não tem. Só o Botafogo mesmo consegue perder essa vaga dele da Libertadores. Entendeu? Só ele mesmo consegue se atrapalhar. E eu acho muito difícil. Porque o time tá muito ajeitado, tá muito azeitadinho. Entendeu? O toque de bola tá certinho. Não é um time que tem aquele futebol tão vistoso como a gente olha pro Diniz, como a gente olha pro próprio Flamengo de 2019, do Jesus, né? Não é esse futebol tão vistoso, mas é um futebol imponente, é um futebol que chega lá na frente, mostra para que veio, entendeu? Mostra a que veio e resolve o jogo. Resolve o jogo, faz 2-3-0, acabou o jogo, fica tocando bola. Esse é o time do Botafogo hoje. E é interessante, é um futebol interessante também, porque não é um futebol reativo, é um futebol que propõe o jogo e tem feito bons jogos, tem feito boas
exibições, tem chegado junto, a torcida tá comprando o barulho do time. E assim, eu como flamenguista eu vejo assim, é uma luz no fim do túnel para ter uma rivalidade dentro do estado. Porque a rivalidade hoje é fora do estado, é contra o Atlético Paranaense, né, que a gente enfrenta todo ano, é contra o Palmeiras. Quanto tempo que o Flamengo não joga contra o Vasco e fala assim, caraca, eu vou jogar contra o Vasco, maluco, hoje tô nervoso. Não tem mais isso, o flamenguista fica tranquilo. Vamos ver se no segundo turno o Flamengo ganha do Botafogo. Às vezes botando 12 contra 9, talvez ganhe, porque no último jogo foi 12 contra 10, né? Foram os 11 em campo e mais a arbitragem. Teve que expulsar um e mesmo assim não ganharam, né? Rapaz. Então, vamos ver se no segundo turno vocês vão conseguir, né? Talvez tire mais um do Botafogo, vamos ver. Essa fera aí, meu. O flamenguista já aproveitou para falar que não tem rival. Bom, ainda perguntar para os botafoguenses aqui, lá no final do Carioca, vocês também estavam querendo demissão do técnico? Como que vocês veem hoje em dia essa permanência dele? Fala a verdade, Lucas. Olha, eu confesso que assim, de início, quando a gente vê uma certa sequência de eliminações, a gente fica meio com o pé para trás e acaba querendo a demissão do técnico. Mas depois eu comecei a confiar nele, porque sei que não é uma mera derrota, né? Ele não perdeu por causa de um problema em campo, coisa do tipo. Ele perdeu, às vezes, por um erro de arbitragem, né? Foram vários fatores que foram acumulando e culminou na nossa eliminação. E eu acho que acontece, né? Como sempre aconteceu, o Botafogo ele é desfavorecido pela arbitragem, né? Não é nem questão de querer que ele seja favorecido, né? Mas é questão de que seja justo. Não, isso é chororô demais, cara. Jamais. Que isso? É questão que ele seja justo. E você, Jonathan, naquela época, o que você pensou? Não, o Botafogo ele não tinha um equilíbrio dentro de campo, né? O Botafogo não tinha encontrado ainda o melhor time. O Luiz Castro deixou muito a desejar no início do trabalho dele, apesar de ter conquistado a vaga na Sul-Americana, ter brigado até o último momento ali por uma vaga na pré-Libertadores, mas o trabalho em si, o aproveitamento dele era muito baixo. Eu pedi sim que o Luiz Castro caísse e tudo mais, mas o John Textor, né? Ele bancou ali o técnico e hoje a gente sabe por quê. Por isso que o John Textor é milionário e eu não sou, porque ele sabe mais do que eu. Entendeu? O John Textor sabe das coisas. Então, muito obrigado por ter mantido o técnico no Botafogo, o John Textor. Ok, bacana. Eu sou sempre a favor de continuar com o técnico, mas admito que eu não esperava essa mudança tão grande. Nossa, o Botafogo está jogando tão bem, baseado, né, no início do ano que teve. Mas como ele disse, que bom que o técnico continuou aí para a alegria dos botafoguenses. Agora aqui com o flamenguista, Vasco e Goiás, flamenguista que disse que não tem mais rival aqui no Rio, quinta, 8 da noite. Fala aí. Rapaz, Vasco e Goiás, complicado pro Vasco. Porque, assim, pode estar jogando em São Januário, o Goiás pode não estar naquele momento, mas o Vasco, não sei o que está acontecendo em São Januário, não sei o que está acontecendo com o Vasco, que, contratou bem, fez a compra absurda, gastou a nota, não está vingando o time. A bola não entra, a bola bate na trave, a bola vai para fora. A bola que entrou, não entrou, que foi naquele último jogo contra o Internacional, a bola que entra, não entra. Você tá entendendo? Eu não tô entendendo o que tá acontecendo com o Vasco. Era para estar brigando lá em cima também. Esse ano, era para os 4 grandes do Rio estarem protagonizando o Campeonato Brasileiro. E eu não sei o que está acontecendo. Ok, e você, Jonathan? Eu tenho uma explicação, cara. Quando o Botafogo e o Vasco estavam lá na Série B, teve um torcedor vascaíno que falou: o Vasco não pode nunca ficar abaixo do Botafogo, esse time limitadíssimo, seria quase um crime isso. Depois disso, o Vasco só caiu em descrédito, não subiu junto com o Botafogo, viu o Botafogo subir e o Vasco permaneceu. E agora está nessa situação aí vexatória, nas últimas posições do Campeonato Brasileiro, né? Vamos ver como é que vai ser essa questão aí da SAF do Vasco, porque quando o Botafogo estava no início de SAF, né, a gente falava que estava no período de transição, né? Então não podia cair de jeito nenhum, tinha que fazer um bom campeonato e permanecer. O Vasco, se cair, eu não sei o que a 777 vai fazer com o Vasco, não. Eu acho que o Vasco vai ficar meio de lado aí para a SAF 777. Ok, e a sua análise para o Vasco e Goiás, um palpite? Então, vai ser um jogo difícil para o Vasco. O Goiás já mostrou que é um time interessante, venceu o Botafogo, inclusive, né? Acho que o Vasco vai ter muita dificuldade contra o Goiás. E acredito que mesmo jogando em casa, acredito que o Goiás hoje é favorito.
Seria um momento pro Pedro Raul também, né? Se não tiver pênalti, quem sabe? Pedro Raul. Não, vou te falar um negócio, a lei do ex, ela funciona nesse país. A lei da gravidade às vezes não funciona, mas a lei do ex funciona. Eu acho que de repente, aí ó, vou mudar meu palpite, eu acho que o Vasco leva, hein? De repente 1-0 ali, pegou do Pedro Raul no finalzinho, pode ser, pode ser. Ah, tá vendo, vascaínos? Eu tô dando um jeito aqui, que o pessoal tá pegando pesado com o Vasco. E o Lucas? Não, mas eu acredito nisso mesmo, na lei do ex, né? O Pedro Raul, ele vai fazer o gol do Vasco, mas ainda assim eu acho que vai ser um jogo sofrido, porque o Goiás também não vai ser um adversário fácil e o Vasco também não tá sendo aquele Vasco de antes, né? É um Vasco que tá no mesmo nível do Goiás hoje. Ok, lembrando, né, pai? Você que gosta de dar palpites, pode dar palpite em quem vai vencer o jogo, em gols e até em quem vai marcar o gol. Ah, eu acredito que o Pedro Raul vai fazer um gol. Você pode dar o seu palpite lá na Estrela Bet. Algo bem específico, né? Bom, vamos seguindo aqui, Bragantino e Flamengo, quinta, 9h30 também. Chegou o momento, Bruno, fala aí. Rapaz, falar do meu Flamengo, né? Olha, vou te contar, o Flamengo passou um período absurdo sem ganhar do Bragantino. Foram 26 anos, se eu não me engano. Eu tava no Maracanã quando ganhou. Levei minha mãe, foi 4-1, o Flamengo foi uma festa, o Pedro saiu fazendo o gol. Quando eu vi, minha mãe tava no banheiro fazendo amizade, gritando "Ai, Pedro", com um monte de mulher, muito engraçado. Foi maravilhoso. Até então eu falava assim, cara, não é possível que o Flamengo não vai ganhar do Bragantino nunca, vai, 26 anos. Lógico, jogou 5 vezes nesses 25 meses, né? E as 5 foram todas de 2020 pra cá. Hoje eu acredito no Flamengo mesmo fora de casa. Mesmo fora de casa, eu acho que o Flamengo vai jogar pra ganhar, entendeu? Vai impor seu futebol e tá voltando a jogar futebol de novo. O que jogou no ano passado, que o pessoal fala, mas nunca mais jogou igual 2019. Eu acho que 2019 realmente é um ponto fora da curva, é um negócio que nunca mais vai acontecer. Você, Juna? O Bragantino esse ano ele vem para fazer apenas uma figuração no Brasileirão. Comparando com os últimos times do Bragantino, né, esse talvez seja o mais fraco dos últimos anos. E o Flamengo com certeza vai aproveitar esse momento de parada aí, de pausa, data FIFA, para recuperar jogadores, para treinar mais o elenco. O Sampaoli chegou e já está mostrando uma cara diferente, né? Está evoluindo, o Flamengo hoje é o 3º colocado, né? Acredito que vai brigar lá em cima, isso é um fato. Palmeiras, Botafogo, Flamengo vão brigar lá em cima. E acredito que o Flamengo seja o favorito para esse jogo, mesmo jogando fora de casa. Acho que pelo crescimento que vem tendo nos últimos jogos e tudo mais com o Sampaoli, o Flamengo se tornou voltou a ser protagonista nesse campeonato, né? Começou o ano aí perdendo títulos, foram 5 finais e 5 derrotas. Né? O torcedor estava triste, sofrido, chateado. Você viu que nem foi pra final, perdeu na semifinal do Mundial, foi... Tem um grupo no WhatsApp lá que a gente fala de resenha, futebol o tempo todo, não tem mais flamenguista lá para falar de futebol. Agora que eles estão reaparecendo, né? Não sei o que está acontecendo, só aparece nessas horas, mas faz parte, futebol é assim mesmo. O torcedor aparece nessas horas, mas desejo felicidade pro teu Mengão aí, cara. Lógico que pra bom, segundo, 3º colocado, vocês podem brigar aí. Aproveita enquanto vocês ainda estão aí na liderança, pô. Segue o líder, pouco, segue o líder. O importante é terminar na liderança. Segue o líder. E eu acho que sim, o Flamengo, né, não gosto muito de elogiar o rival, mas a gente tem que admitir que o Flamengo ele tem um ótimo time e ele vai acabar ganhando do Bragantino com uma certa facilidade, né? Porque o Bragantino também está mal das pernas e possivelmente briga pela parte de baixo da tabela, né? Pela Sul-Americana ou fora da vaga. E o Bragantino que realmente já não tem o mesmo elenco, vendeu alguns jogadores, mudou o técnico também, não vai ter a mesma força dos últimos anos. E o Flamengo que não tá para brincadeira, né? Um bom exemplo é o técnico. Muda um técnico, vem outro, não tá bem, vai embora, paga a multa, contrata outro mais caro ainda. Nossa, dessa forma a chance de dar certo realmente é muito grande. Não tem um jogador, coloca outro, machucou, tem banco de reservas. Nossa, tem tudo a favor para realmente até uma questão do Botafogo. Os botafoguenses podem me corrigir, mas o Botafogo não tem muito banco de reservas, né? Por exemplo, se um Tiquinho machuca, uma coisa assim. A gente tem um elenco bem limitado, né? Mas um time titular muito bom. Né? Tem algumas peças que faltam nesse elenco, por exemplo, um reserva para o Tiquinho. Né? Hoje a gente tem o Janderson, menino novo da base, tem o Matheus Nascimento, que é uma promessa, mas até então continua sendo promessa, até então não cresceu mais do que isso.
né? Então a gente precisa ter umas peças de reposições nas laterais. Hoje a gente tem o Marçal e o Hugo na lateral esquerda e temos o Rafael e o Di Plácido na direita, só que o Rafael vira e mexe. Tem tomado mais cartão, tem mais cartões do que jogos, se deixar, né? Então acho que o lado torcedor dele também pode estar prejudicando, né? Tem aquela vontade a mais, querer mostrar serviço, pode estar prejudicando o psicológico dele. Então a gente precisa pensar nisso, até porque o campeonato é longo, são muitas rodadas até o fim. Ele falou que ganha quem chegar no final em primeiro, e isso é pura realidade. Então, para a gente se manter lá em cima, tem que chegar agora nessa janela de transferência do meio do ano e reforçar o elenco, trazer peças importantes para esse momento, para o Botafogo se manter lá em cima. Até o Botafogo acabou saindo da Copa do Brasil, às vezes tem males que vêm para bem, né? Não desgasta muito o elenco, o Atlético continua, o Botafogo no Brasileirão, o Atlético na Copa do Brasil. Não vai que, né, cada um tem sucesso em uma das competições. Não, e já pensou se eles pegam o Flamengo na Copa do Brasil? Foi melhor eles terem saído antes, né, pô? Mas se botar o último jogo, né, quem tem que estar com medo são vocês. Somos líderes, vocês perderam o último jogo, pô. Eu não tenho com que me preocupar com o Flamengo. Aí, Lucas, você não tem medo do Flamengo? Não, eu tenho medo não. Eu gosto de enfrentar eles, é emoção, a gente sabe que vai ganhar. E olha só, antes da gente saber o que os nossos participantes acharam de ser comentaristas por um dia vir aqui na Band, eu tenho um recado muito importante para você. Você está convocado para uma importante missão, trazer para a palma da sua mão as estrelas. Chegou o Estelar, o novo jogo exclusivo da Estrela Bet. Emoção lá em cima, energia lá em cima e felicidade, ó, lá em cima. Aproveite o bônus de até R$200 no primeiro depósito e jogue agora mesmo. Estelar, o jogo para levar sua diversão lá para cima. Acesse estrelabet.com e jogue agora. Estrela Bet, jogou, brilhou. Lucas, suas palavras finais aqui no Pega Visão. Gostei muito de participar aqui e gostaria de dar uma última alfinetada aqui no meu amigo flamenguista. Eu acho que existe a grande possibilidade de Flamengo e Botafogo se enfrentarem na Sul-Americana. Será? Olha só! Desclassificou o Mengão da Copa Libertadores, já tá vendo? Querendo que o Flamengo saia da Libertadores. Rapaz, o Flamengo disputou 3 finais de Libertadores em 4 anos, hein? Tu quer eliminar o Flamengo antes da final mesmo? Já aproveita suas palavras finais aí, Bruno. Eu vou falar então pro meu amigo botafoguense, cara. Vamos jogar uma Libertadoresinha, vamos pegar ritmo, daqui a pouco. Vocês estão chegando, estão engateando, entendeu? Esse negócio aí, ó, tá em outro patamar, tá que nem eu e o cara aqui, ó. Todo ano se enfrenta, entendeu? É chegando em final, é ganhando taça. O negócio é quem tá com as taças, filho. Quem tá levando as taças pra casa, entendeu? Olha, o hino atleticano, olha só. Você, Jonathan, palavras finais. Amigo, se você bate no peito e fala, sou pentacampeão mundial, né, como seleção, você deve isso a Botafogo e Santos. Então, você tem que respeitar a história do Botafogo muito. Você tem que bater no peito e falar, obrigado, Fogão, por eu ser pentacampeão do mundo. Rapaz, eu vou te falar um negócio, eu torço pro Flamengo, entendeu? Eu torço pro Flamengo. Eu até gosto da seleção brasileira e tudo mais. Legal, pô, na Copa do Mundo, né? De 4 em 4 anos, né, pô? Flamengo é, todo dia. Olha só, domingo que vem tem mais, tá bom? Agradeço a presença deles também. Vocês de casa, um beijo, fiquem com Deus. Valeu! Oferecimento Estrela Bet, a casa de apostas que mais cresce no Brasil. Apostou, brilhou.